pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, eu sou João Batista e com muito carinho venho até você com as palavras de esperança, dando continuidade a esse trabalho, a esse processo, a essas palavras que têm trabalhado no coração profundamente do povo de Deus. Eu louvo muito a Deus por isso. Onde nós vamos falar aí do quinto passo, hoje, para a cura das doenças e enfermidades, que é confessar-se. Então, espero que esse tema de hoje possa te ajudar a entender verdadeiramente o real sentido da confissão. Por que eu me confesso? O que a confissão tem a ver com cura? Então nós vamos hoje refletir um pouquinho mais sobre essa questão que para muitos já é algo conhecido, já é algo certo, mas para outros pode ser às vezes uma grande barreira, porque a vergonha, o ato de bater no peito e falar eu não preciso de confessar com outro homem que é pecador igual eu, então muitas outras desculpas esfarrapadas por falta de conhecimento, em outras palavras, por ignorância, acabam nos impedindo de ser curados. Porque quando eu faço uma boa confissão, eu estou vivendo realmente uma experiência extraordinária. Qual experiência? A experiência do sangue de Jesus, que continua ainda hoje a correr em meu favor, em seu favor. De uma maneira especial, pelo sacramento da penitência. Então, quando eu faço uma boa confissão, através desse sacramento, o sangue de Cristo se derrama plenamente sobre a minha vida, me lavando, me curando e me libertando. Que coisa extraordinária. Então, eu preciso entender realmente o grande sentido que tem esse sacramento, a grande importância que ele tem na minha vida. Então, para ilustrar isso melhor, nós vamos usar 3 leituras bíblicas hoje. Se você até quiser já deixar as 3 separadinhas aí, a primeira será essa que está aí, 1 João 2, de 1 a 2. Depois nós vamos usar também o Evangelho de João, capítulo 20, 22 a 23, e Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então nós vamos usar essas 3 leituras hoje para ilustrar melhor a respeito da importância de uma boa confissão, do arrependimento. Por que a igreja, através dos sacerdotes, oferece o sacramento da confissão, aonde tudo começou, o que é esse perdão que ele faz com a nossa vida. Então, vamos estar refletindo sobre esse assunto que eu particularmente sou apaixonado e acredito ser assim, de uma importância imensa para a libertação de nossas almas. Então, vamos à leitura, Primeira carta de São João, não é Evangelho não, viu? Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, então, a palavra está deixando muito claro para nós, mais uma vez vem a expressão cuidadosa de João, filhinhos meus. Isto vos escrevo para que não pequeis. O primeiro desejo de Deus é a nossa santidade, Então, a primeira coisa que agrada o coração de Deus é nós lutarmos para não pecar, lutarmos para vivermos de forma coerente, justa, correta, santa. Mas aí a palavra ainda traz assim, mas se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai. Não se assuste, é isso mesmo. Junto ao Pai, nós temos um intercessor. Quem que é? Jesus Cristo. João e os santos são aqueles que levam até Jesus as nossas preces. Mas até o Pai Criador é Jesus. Ele é o caminho.
ele é o intercessor, né? Um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. Ele é aquele que morreu para nos libertar, nos curar, nos purificar, nos dar a oportunidade de um recomeço. Então a leitura ela nos chama essa atenção. O primeiro pedido, não peque, mas se pecar, graças a Deus tem a chance de recomeçar. Recomeçar de que forma? Confessando, arrependendo-se verdadeiramente e recomeçando em Deus uma vida nova. Então o sangue de Jesus, podemos dizer que ele é o solvente que no sacramento da penitência pode dissolver o coração de pedra e libertar-nos do peso do pecado que nos arrasta para baixo. O pecado nos adoece, eu gosto de falar, o pecado nos adoece, nos enfraquece e nos empobrece, né? Então foi concedido aí à igreja o poder de perdoar os pecados pelo sangue de Jesus. E nós vemos isso onde? Agora nós vamos tomar o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 a 23. Aonde começou tudo isso? Então tem uma origem, não é algo inventado pela igreja, né? Então nós vamos ver lá no Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Versículo 23 também, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quem Jesus enviou? Os discípulos, os apóstolos, aqueles que começaram ali o trabalho e logo após Pentecostes veio aí a fundação da igreja, o início da igreja, as comunidades foram formadas, a questão também dos sacerdotes, tudo isso foi instituído a partir desse momento onde o Espírito Santo foi derramado sobre eles, aonde o Senhor deixou bem claro: a paz esteja convosco, né? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Lembra lá das curas que Jesus realizava? E ele falava primeiramente: o seu pecado está perdoado. Ou, seu pecado está perdoado, vai, a tua fé te salvou. Então, Jesus ele perdoava os pecados, não é isso? Pois bem, agora ele está dizendo aqui, como o Pai me enviou para fazer todas essas obras, assim também eu vos envio. E deu aquilo que a igreja tanto necessita. A igreja tem como cerne, como centro de tudo, o Espírito Santo. Por quê? Porque depois dessas palavras o Senhor soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nos santifica, nos purifica, nos fortalece, ele serve para quê? Aqui nesse caso, olha o que o Senhor diz a eles: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Então, se o Senhor deu à igreja que nascia naquele momento essa ordem, não sou eu nem você que iremos contestar a ordem que o próprio Jesus Cristo deu. Então, como que às vezes eu tenho a capacidade de dizer: não, eu não vou me confessar com um homem, eu confesso direto com Deus, né? Se Deus nos deixou sacerdotes em nome de Deus, em nome da igreja, para o nosso pecado ser perdoado, irmão, olha, eu já vivi experiências extraordinárias na confissão. Eu já preguei várias vezes sobre esse assunto. Eu tive uma oportunidade que eu preguei em um encontro, e ali tinha um senhor já bem de idade, que tinha 51 anos que ele não se confessava. E depois da minha pregação, aquele homem ficou incomodado. E no dia seguinte ele procurou o escritório paroquial e
conseguiu marcar com o sacerdote. Eu acho que no mesmo dia ele se confessou. Pouco tempo depois eu voltei naquela cidade para ministrar outro encontro, pregar, e aquele senhor me chamou no final: meu filho, aquela pregação que você fez e falou sobre confissão mudou a minha vida. Eu era um homem amargurado, eu era um homem que eu tinha ódio de tudo e infeliz. E com meus mais de 60 anos, me parece que era 67, meus mais de 60 anos, eu consegui, depois de mais de 50, voltar ao confessionário, me arrepender dos meus pecados. Aí ele foi me contar, e o padre era bom demais. O padre conversou comigo, o padre me orientou, coisa que eu carreguei a vida inteira achando que estava errado. O padre: não, meu filho, vem cá, e me deu ali ele ainda falou: acho que é uma direção. Nossa, eu fiquei feliz demais. Eu não quero passar mais do que 1 mês, 2 meses longe de confessionário. Eu quero me confessar, porque da semana passada para cá a minha vida tomou uma direção diferente. Gente, que testemunho lindo. Isso é real, isso não é uma vez só que aconteceu, não. Eu tenho pessoas da família que um dia foram no encontro que eu estava pregando e o assunto falava sobre confissão. E também procurou, logo que teve os mutirões de confissão na quaresma, essa pessoa foi para os mutirões e a partir daí nunca mais ficou sem confessar. E é uma pessoa que tinha quase 30 anos que não se confessava. Então eu fico encantado com esse carinho de Deus. Então não é algo que a gente está inventando para você, não, não é não. Só vai te fazer bem. Você quer a cura? Uma das fortes armas que você tem em mão: confissão. Mas há muitos que não compreendem a ternura e a generosidade de Deus no sacramento de confissão. Ficam com medo, fogem daquilo que tanto bem lhes fará. Então, olha, Deus quis determinar que os pecados fossem perdoados deste modo, pois Ele sabe que temos necessidade de confessarmos para nos livrarmos do que nos oprime. Inclusive, agora eu quero que você olhe aí a palavra de Deus que está em Tiago capítulo 5, Tiago 5, 16, que vai falar isso com uma clareza muito grande aqui. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Claro que aqui no caso, como está falando do termo unção dos enfermos, quem dá unção é o sacerdote. Então eu confesso o meu pecado a quem? Ao sacerdote. E orai uns pelos outros para seres curados. Então está muito claro que através do perdão dos pecados, do arrependimento, olha, não é remorso. Repito, o que eu estou dizendo tem vários dias, não é remorso, não é ficar remoendo a situação, não. É arrependimento. Confessei, me arrependi e não vou fazer de novo. Tá? É propósito, é lutar para não cair no mesmo pecado. Então, senão a gente fica às vezes lerdo, né? Já que me perdoa sempre, eu vou cometer esse pecado de novo, vou lá e confesso. Não. A confissão ela vem acompanhada de propósito. Eu vou lutar para não pecar novamente cometendo esse erro absurdo. Então é aí que está a questão da luta constante pela santidade, para fazer o que é certo, né? Então, você sabe qual que é o maior pecado? O nosso maior pecado é colocar Deus em segundo plano. Nossa maior confissão é reconhecer que constantemente o colocamos de lado. Porque quando nós pecamos, nós estamos colocando Deus de lado. Essa é a grande verdade. Então, quando digo de verdade, confesso que até agora vivi para mim e não para Deus. Vivi esquecendo-me de Deus, coloquei-o depois de todos os meus interesses e me arrependo por isso. Essa confissão é como um golpe de machado na raiz do pecado, meu irmão. Depois que a absolvição ministrada pelo sacerdote, aquilo que você confessou é completamente destruído para sempre. Meu Deus, olha o poder da confissão. Se você se confessar, por exemplo, hoje, vamos citar um exemplo aqui, não ficar assustado não, só para você entender. Confessei hoje, sexta-feira. Vai que eu morro no domingo, né? Eu vou prestar contas de quais os pecados? Daqueles que eu cometi da hora da confissão até domingo. Entende?
É claro, tem a pena dos pecados que nós vamos pagar, tem tudo isso, mas esse é outro assunto, nós vamos falar em outro momento. Mas o pecado em si foi perdoado, foi desligado diante de Deus. Já não tenho mais que carregar esse peso na minha alma. Então, às vezes, uma vida inteira de erro, 20 anos, 30 anos, todos esses erros são perdoados diante do sacerdote, em nome de Jesus, o único intercessor junto ao Pai, porque ele deu ao sacerdote esta ordem. Ele deu ao sacerdote essa ordem. O que vocês perdoarem, está perdoado. O que vocês não perdoarem, não está perdoado. Então, todo pecado confessado é perdoado. É como se nunca houvesse existido. Por essa razão, meu irmão, o confessionário é o lugar onde você sempre pode começar uma vida nova e onde muitos encontrarão a cura. Que extraordinário! A confissão é o sacramento do amor de Deus. É o tribunal da misericórdia, onde você se acusa e recebe, através do sacerdote, o perdão de todos os seus pecados. E aqui também vem a questão da fé. Se eu tenho fé, se eu creio realmente em Deus, eu acredito sim que através desse ato da confissão, grandes graças e bênçãos irão acontecer na minha vida, né? Então, o Pai do céu nunca ficará horrorizado com os pecados que confessarmos. Aliás, é só isso que Ele espera para nos perdoar, que reconheçamos o mal que fizemos e peçamos perdão sinceramente. Deus fica horrorizado quando a gente não se confessa, né? Então, todo pecado tem perdão, menos um. Pecado de que não nos arrependemos e para o qual não pedimos humildemente o perdão de Deus. Isso é pecar contra o Espírito, sabia? O que é o pecado contra o Espírito? É dizer, não, eu não preciso de Deus, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Maria. Isso é o pecado contra o Espírito, irmão. Porque eu estou dizendo, eu não preciso, tá? Já que eu não preciso de Deus, por que eu vou buscar perdão? Entende? Então agora, quando eu reconheço, eu necessito de Deus, qual que é o lugar onde o pecador deve se encontrar de forma real e visível com Deus? No arrependimento e na confissão, dentro de um confessionário, diante de um sacerdote. Quando ele colocar a mão sobre você e der a você a absolvição, saia dali curado e liberto pela fé, porque algo extraordinário, com certeza, aconteceu na sua vida. Senhor meu Deus, diante da sua presença, eu me coloco nesse dia de hoje, juntamente com os meus irmãos que rezam comigo as palavras de esperança. Peço ao Senhor a graça do teu Espírito Santo, para que ele me mova a entender a importância do arrependimento sincero, da confissão verdadeira, que eu possa ter no meu coração esse entendimento e esse desejo de rasgar o coração e pedir ao Senhor que me perdoe. Eu preciso do teu perdão. Eu necessito da vossa infinita misericórdia. Eu necessito da vossa graça, da vossa cura, da vossa libertação. Eu preciso, Senhor, de um coração renovado. E eu sei que é diante do sacerdote, numa confissão verdadeira, que eu viverei essa experiência. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos com a graça de Deus. Bom dia a todos. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.